Graça e paz, igreja. Eita, que desafiador estar aqui, mas que alegria. Tinha mandado mensagem para minha pastora ontem à noite. Aí eu falei assim, eu até pensei, nem vou falar, né, que eu estou nervosa lá no momento, mas eu vou falar. Obrigada. E aí eu falei assim, estou feliz porque vocês confiaram em mim, mas eu estou extremamente nervosa. Aí ela, vai dar tudo certo. Eu quero convidar você a orar pelo que o Senhor vai dizer nessa manhã. Eu quero te convidar a colocar uma mão sobre a sua cabeça e uma mão sobre o seu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, Pai. Eu oro agora pela igreja do Senhor, que as nossas mentes sejam destravadas. Espírito Santo, leva os nossos pensamentos cativos agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que as nossas emoções sejam totalmente tomadas pelo poder e a graça do Senhor nesse momento. Que a palavra do Senhor seja liberada e não seja roubada, que nenhuma distração, nenhuma conversação. Senhor, em nome de Jesus, que nada venha se levantar para tomar aquilo que o Senhor tem para fazer no nosso meio nessa manhã. Em nome de Jesus, aleluia e amém. Glória a Deus. Quero me apresentar para vocês. Caso alguém não me conheça, ou talvez você me conhece, mas conhece só de vista, de ouvir falar. Eu me chamo Giovana, eu tenho 32 anos, mas eu já estou com o pezinho nos 33, está bem pertinho, então não sou tão novinha assim não. E eu estou casada, ano que vem a gente vai completar 13 anos de casados, e nós temos 3 filhas. Isadora, a Melissa, de 11 anos, a Isadora, que vai fazer 10, e a Lavínia, que tem 6 anos. Elas são lindas. Quem conhece as minhas filhas? Elas não são lindas? São lindas, elas são maravilhosas. E hoje eu trabalho, já tem 1 ano aqui na igreja, trabalho meio período, e eu auxilio na área das células. Então, se você vir aqui à tarde, você vai me encontrar aqui. A nossa equipe, a gente brinca que é a nossa firma gospel, que é eu, a Aline, o Lucas, o Davidson, tem a Andrena também. Então, já tem 1 ano que eu trabalho, que eu sirvo aqui na igreja, trabalhando, auxiliando nas células. Eu já tenho 15 anos de convertida. Uma bênção, né, irmãos? Que coisa maravilhosa. Casada há 13 anos, já há 15 anos caminhando com Jesus, trabalhando na igreja. Não é uma bênção? É uma bênção isso, mas nem sempre foi assim. E é isso que eu quero compartilhar um pouquinho da minha história com vocês hoje. A gente vai ler Efésios, o capítulo 2, do 1 ao 3. Diz assim, ó, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o espírito do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. E antes de tudo ser uma bênção na minha vida, não havia bênção. Eu poderia até dizer que não havia vida, como a gente leu no texto, que antes nós estávamos mortos nas nossas transgressões. E era nesse lugar que eu estava com os meus meados de 17 anos, 18 anos, quando o Senhor me encontrou. Eu vim de uma família que pode-se dizer um pouco desestruturada, né? Uma mãe muito presente, maravilhosa, mas que também carregou suas dores, suas marcas, suas experiências, e um pai também presente, também um bom pai, mas que também tinha suas experiências, suas marcas. E o meu pai era dependente químico, e era um trabalhador, ele trabalhava. Eu até pensando, né, sobre isso, para compartilhar hoje, eu fiquei pensando, eu nem sei dizer em que momento eu entendi que o meu pai era dependente químico, que tinha alguma coisa errada dentro de casa. Eu não sei, eu só sei que um dia eu sabia daquilo. Tem um negócio disfuncional aqui. E eu vim desse lugar, uma família improvável. A minha parentela, da parte do pai, da parte da mãe, nós nem tínhamos, principalmente da parte do pai, nós nem tínhamos muito contato, porque a minha mãe, ela tinha um receio no coração, ela tinha um temor de não nos expor a certas
questões, a certas culturas, né? Somos eu e meu irmão mais novo. Então, a gente nem era tão próximo da parentela, porque havia muito vício, vício de todas as coisas. Havia uma vida promíscua, uma libertinagem, uma coisa assim, bem escrachada, bem ruim mesmo. Então, a gente nem tinha muito esse contato. Então, eu venho dessa origem aí, de um meio familiar onde a pornografia era o quê? Onde a prostituição, a libertinagem, os vícios. Eu tenho tios que morreram por causa de alcoolismo. Eu tenho um pai que morreu por causa das drogas. E eu estava nesse contexto. E eu me lembro, antes de entender Jesus, antes de conhecer Jesus, de ter algumas emoções que hoje eu posso dar nome para elas. Hoje eu entendo elas e sei de onde elas vieram. Mas lá, com os meus 15 anos, eu não entendia e eu não sabia dar nome para elas. Mas uma coisa muito pontual que o Senhor me fez lembrar, nem tem muito tempo. Eu me lembro de sentir do nada, assim, ó. Vinha do nada e ia embora do nada, mas era muito recorrente. Uma tristeza profunda. Uma tristeza profunda, 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 uma dor, uma tristeza. E óbvio, né, como todo e qualquer adolescente, eu não comentava isso com ninguém, não falava isso com a minha mãe, mas eu me lembro de várias vezes estar de frente ao espelho e desejar a morte. E pensar, como seria se eu morresse? Porque eu acho que seria melhor. Um sentimento de inutilidade, um sentimento de rejeição, um sentimento de abandono que habitava dentro de mim. Havia um arrombo gigantesco no meu coração. A ponto de, com 15, 16 anos, eu desejar a morte. Era uma dor, era uma tristeza tão gigante que me tomava. E eu lembro de chorar copiosamente e de me olhar no espelho e pensar, Senhor, né, falar, Deus, eu queria morrer. Eu acho que vai ser melhor se eu morrer. Por quê? Eu não sei. Eu só sentia, eu só pensava, eu só desejava isso. Então, estava nesse contexto. Estava nesse lugar de tristeza profunda, de rejeição, um jugo de rejeição. Eu realmente era governada por essas emoções. E aí foi entrando na adolescência. E, né, como todo e qualquer adolescente, muitas decisões inconsequentes. Fui para um caminho, porque já havia uma tendência familiar. Nós já estávamos ali debaixo de uma atmosfera. E aí não tinha Jesus, não tinha ensinamento, né, da vida em Cristo, era normal que eu fosse para esse lugar. Então, uma vida desregrada, uma vida promíscua, eu estava caminhando para esse lugar. Foram poucos anos, foi de uns 13, 14 anos até os meus 17 anos, mas o Senhor interveio no tempo oportuno, no tempo perfeito, amém? O Senhor me resgatou no tempo certo. Com 17 anos, Ele me encontrou, e olha o que a palavra diz, Efésios 2, do 4 ao 5. Todavia, porém, mas, contudo, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Aleluia! Glória a Deus. Você pode exaltar o nome do Senhor? Glória a Deus, obrigada. Foi isso que o Senhor fez comigo, foi isso que o Senhor fez com você. Em meio a um lamaçal de pecado, em meio a havia um destino traçado para mim. E com certeza eu não teria dado bom na vida, não. Mas nesse lugar o Senhor me encontrou e Deus me deu a vida com Cristo. E Deus me deu uma nova história. Então o Senhor me tocou e me deu uma nova vida. E qual é o resultado de nós encontrarmos a Jesus? Né? Eu fui encontrada por Jesus com os meus 17 anos. E eu quero até abrir um parênteses aqui e falar a respeito disso, porque nós estamos num tempo bem propício. Nós estamos no mês da campanha, vida. Vamos falar com mais ânimo. Nós estamos na campanha? Uau, vida abundante. E essa campanha é justamente para nós levarmos Jesus, levarmos uma vida plena para as pessoas ao nosso redor. E eu não fui ganha por causa do Vida Abundante, mas eu fui ganha por causa de uma pessoa, uma amiga, que quando nós nos conhecemos, ela estava desviada, ela não estava na igreja. Então, a gente se conheceu daquele jeito, né? E aí, depois de um tempo, ela voltou para Jesus, e ela voltou para Jesus e começou a congregar onde? Na Shekinah. E aí, ela ficou, acho que um ano e pouco, orando por mim, clamando a Jesus. Deus, encontra a Giovana. Deus, tira a Giovana desse lugar. Faz algo na vida da G.
E aí eu me converti. Então, eu até mandei uma mensagem para ela hoje de manhã, eu falei assim, Clau, ela se chama Clau, ela não mora mais aqui. Eu falei, olha, hoje é a primeira vez que eu vou ministrar no culto de domingo. E isso é fruto da sua oração. Porque um dia você não desistiu de mim. E é isso que eu quero dizer para você. Eu não sei, talvez você está fazendo vida abundante, ou talvez você nem está fazendo porque a pessoa que você ofereceu, que você tinha em mente, nem aceitou. Mas não desista. Nós não sabemos o que está por vir. Ela nunca, e eu muito menos, nós nunca imaginaríamos que estaríamos vivendo o que estamos vivendo em Deus, mas ela não desistiu. Ela foi alguém que pagou um preço de oração. Eu sei que ela jejuou por mim, eu sei que ela orou por mim, eu sei que ela clamou pela minha vida, e o Senhor respondeu às orações dela. E olha só que eu sempre brinco, sempre comento isso, né, brincando, que não adianta a gente ficar fazendo planos, né, e querer fazer pela força do nosso braço. Ela orou, confiou naquilo que Deus ia fazer, e quando eu me converti, eu nem me converti aqui na Shekinah, eu me converti em outra igreja. Então, eu fiquei 1 ano convertida, congregando em outro lugar, e ela congregando aqui. Então, assim, ela orou para mim aceitar Jesus, para mim ser da igreja com ela, e eu ainda fui para outra igreja. Mas depois de 1 ano, inclusive uma palavra que ela me deu, eu estava num tempo de oração, pedindo algo para o Senhor, uma direção, e o Senhor mais uma vez usou ela, e aí ela me deu uma palavra, e eu entendi o Senhor falando para mim transicionar e vir a ser membro da Shekinah, e estou aqui até hoje, 14 anos já. Glória a Deus por isso. Então, qual que é o resultado de nós encontrarmos Jesus? Não desista. Se você está orando por alguém, se você tem feito vida abundante, talvez você não vai ver os frutos de imediato, mas no mundo espiritual, as cadeias estão sendo quebradas. Em nome de Jesus, você crê? As portas estão sendo abertas no mundo espiritual. E no tempo oportuno, o Senhor vai fazer acontecer. O Senhor vai alcançar essa casa, o Senhor vai alcançar essas pessoas. Você precisa continuar crendo por eles, amém? Qual o resultado de nós encontrarmos Jesus? É algo que nós não vamos encontrar em nenhum outro lugar. E eu posso dizer isso com toda a verdade de um lugar de experiência própria, né? O que nós encontramos quando temos um encontro com Jesus? Nós encontramos contentamento. Nós encontramos vida plena. É isso que o Senhor tem para nos oferecer. Porque quando nós encontramos Cristo, nós encontramos aquele que é todo-poderoso, Criador de todas as coisas. E olha o que a palavra fala a respeito de Jesus. Colossenses capítulo 1, os versículos 13 em diante. Que diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis e invisíveis, sendo tronos, sendo soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós estamos olhando para um texto que aponta a grandeza de Jesus. O que Jesus carrega, o que Cristo carrega. Eu vou pontuar três pontos chaves desse texto, que o primeiro é a superioridade e supremacia de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele todas as coisas subsistem. Criador de tudo, tanto no céu quanto na terra. O segundo ponto, o ponto-chave desse texto: salvação e redenção em Cristo. Ele nos resgatou das trevas para o seu reino. Nele nós temos perdão dos pecados.
Ele é a fonte para a vida da igreja. Amém? E o último ponto-chave, plenitude e reconciliação em Cristo. Era a vontade de Deus que toda plenitude habitasse em Cristo. Deus reconciliou todas as coisas em Cristo e a paz foi estabelecida. Aleluia. O primeiro ponto, a superioridade e supremacia de Cristo. O segundo ponto, salvação e redenção em Cristo. E o terceiro ponto-chave, plenitude e reconciliação em Cristo. Ou seja, de forma resumida, ele é a pessoa central para a existência de todo o universo. Ele é a pessoa central. Jesus Cristo é a pessoa central para a existência de todas as coisas, de todos. Esse Deus que se torna até um Deus imensurável. Porque como mensurar a grandeza de um Deus como esse? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós nos deparamos com tanta revelação, com tantas palavras que dizem a respeito do Senhor, mas no fundo, nós estamos olhando para um Deus que é imensurável quem o Senhor é. E esse Deus está nos chamando pelo nome. Deus, Criador de todas as coisas, Ele conhece o seu nome, Ele conhece os seus dias, cada passo que você dá, e Ele te chama para o encontro. Uau! Que Deus, que amor é esse? Um Deus que nos chama para o encontro e nos propõe uma nova vida. Um Deus criador de todas as coisas. Será mesmo que Ele não tem algo novo para a sua história? Será que todas as suas dificuldades, lamentações, todas as suas tristezas e dores, a partir de um encontro com Jesus, será que Ele não tem poder para mudar tudo isso? Ele está nos chamando para isso. Mas nós, enquanto homens e mulheres habitando nessa terra, somos tão expostos e constantemente bombardeados por uma ideia de que nós precisamos de mais. O tema da palavra... o tema já está ali. E o tema hoje é Jesus é suficiente. E aí a gente vive nessa atmosfera de que nós precisamos de mais. Você não vive o suficiente. Sua vida não é completa o suficiente. Você precisa de mais. Você precisa de mais posses, você precisa de mais aceitação, mais aprovação, você precisa de mais poder, você precisa de mais dinheiro. E aí você precisa fazer mais para ter mais, fazer mais para ter mais. Você não é completo. Nós estamos sendo constantemente bombardeados por essa ideia, que não somos completos, que a nossa vida, nós não estamos vivendo o suficiente. Quem já se sentiu assim? É exatamente esse lugar que nós estamos, nessa terra. E o diabo, ele tem uma estratégia que está ligada com essa ideia, com essa cultura de que precisamos de mais. A estratégia do diabo não é tirar Jesus da sua vida. Ele não precisa fazer com que você saia da igreja. Desviou, saiu da igreja, abandonou as coisas do Senhor. Não é isso que o diabo precisa. O diabo precisa fazer com que você coloque Jesus no lugar errado. E aí, com isso, você faz com que Jesus seja um meio para você conquistar as coisas que na sua mente você precisa. Então, Jesus se torna um meio para você alcançar, conquistar aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Mas Jesus não é um meio. Jesus, Apocalipse 22:13, rapidinho a gente vai ler, diz assim, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. João 14:6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não é um meio para nós conquistarmos as coisas que desejamos, que julgamos ser necessária para a nossa vida, para que nós estejamos num lugar de plenitude. Então, eu preciso de algo para viver uma vida plena. Está faltando algo na minha vida, eu não sei o que é. Está faltando casar? Está faltando ter um filho? Está faltando entrar naquela faculdade? Está faltando aquela promoção no trabalho? Está faltando você conquistar aquele sonho empreendedor que você sempre teve? Eu não sei quais são as suas motivações. Talvez até um lugar de conquistar as coisas para provar para as pessoas que você é capaz. E aí, o diabo vai distorcendo quem o Senhor é na nossa vida e vai fazendo com que Jesus... A gente está na igreja, a gente está em Jesus, mas Jesus está no lugar errado. Ele se torna a ponte para as nossas conquistas. Mas olha o que a palavra está dizendo. Jesus, ele não tem uma verdade para te contar. Ele é a verdade.
Jesus não tem uma direção, um caminho para te apresentar. Ele é o caminho. Jesus não tem uma vida nova para te dar. Ele é a vida nova. Ele é a vida. E quantas vezes, mesmo estando na igreja, nós somos enganados. E nós nos esquecemos dessas verdades a respeito de Cristo. E aí a gente começa a fazer... A gente está numa jornada com Jesus, mas a gente começa a fazer as coisas pela força do nosso braço. E a gente começa a buscar as coisas pela própria sabedoria, pela própria inteligência, com os recursos que estão nas nossas mãos. Aquilo que eu posso fazer, eu faço. Do jeito que eu posso fazer, eu faço. Porque se eu ficar esperando, não vai acontecer. Eu tenho um projeto, eu tenho um plano, eu preciso alcançar o objetivo, eu preciso alcançar o alvo. Então, eu preciso correr atrás do tempo perdido. E muitas vezes, Jesus não está com você nessa jornada. Mas você continua naquele lugar. Jeremias, o capítulo 2, versículo 13, diz assim, e foi desse texto que nasceu essa palavra. Estava fazendo o meu devocional, e o Senhor falou comigo nessa passagem, que diz, Deus ali está usando Jeremias como um profeta, como uma boca de Deus para trazer palavra de juízo para o povo. E aí diz assim, ó, o meu povo cometeu 2 crimes. Algumas outras versões vão falar pecados, 2 erros. Primeiro ponto, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm a água. Primeiro ponto que Deus está falando, o povo errou, o povo me abandonou, o povo cometeu um pecado, quando o povo me esqueceu, quando o povo me rejeitou. Eu, que sou a água da fonte da vida, a água viva. Deus está dizendo para o povo, um povo rebelde, um povo desobediente, um povo que estava caminhando para a idolatria, para a infidelidade, um povo que estava caminhando para esse lugar da independência. Nós vamos fazer com a nossa força, do jeito que a gente acha que convém, que é certo. E aí o Senhor está dizendo, ei, esse povo me abandonou, a mim, a água da vida. O povo tinha abandonado a água da vida. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas não estamos nem desfrutando e nem fluindo nas águas da vida, que é Cristo. E o segundo ponto, o povo começou a cavar suas próprias cisternas, os seus próprios poços, fazendo na força do seu braço, fazendo no seu tempo, do seu jeito. Mas olha o que a palavra diz, cisternas rachadas, que não retêm a água. Sabe por quê? Porque nada que nós fazemos da força do nosso braço vai suprir as nossas necessidades emocionais e espirituais. Não há nada que você faça que vai permanecer, que vai ser duradouro, que vai ser benéfico. Tudo que vem das nossas mãos, quando Cristo não está nesse caminho, quando Cristo não está nesse propósito, tudo que é criado a partir do nosso coração, da nossa mente, se torna vão, se torna supérfluo, se torna algo passageiro. E nós, muitas vezes, estamos sendo enganados. Estamos na igreja do Senhor, mas sendo enganados por isso. Estamos nos tornando como esse povo, idólatra, infiel, que se afastou. Buscando, a troco de quê, né? Buscando satisfação e segurança. Então, você vive cavando cisternas próprias para satisfazer o teu coração, para satisfazer os teus desejos, para ter segurança, porque parece que Deus não está fazendo. Como Sara, que falou, toma aqui minha concubina, porque Deus deu uma promessa, Deus deu uma palavra, mas não está acontecendo nada, então vamos fazer algo. Vamos cavar a nossa própria cisterna. E quando eu olhei para essa palavra, né, eu fico pensando assim, o quanto de tempo é gasto em cavar os seus próprios poços? O quanto de energia é gasto em cavar os seus próprios poços? Poços que vão ser rachados e não vão reter as águas. A troco de quê? Talvez está custando a sua família, o seu casamento. Talvez está custando a educação dos seus filhos, o seu relacionamento com os seus filhos. Talvez isso está custando a sua vida. Você está gastando tempo, gastando energia, perdendo a oportunidade de viver os planos de Deus. Porque você está procurando uma estratégia, um sistema, uma segurança nas soluções humanas. Mas soluções humanas são falhas.
Soluções humanas não são duradouras. Soluções humanas não suprem as nossas necessidades emocionais e espirituais. E todos nós temos necessidades emocionais e espirituais. Nenhum de nós aqui nesse salão. Talvez você não teve uma vida como a minha, uma família como a minha. Você teve uma família maravilhosa, tudo estruturado, tudo bonitinho. Mas todos nós carregamos necessidades. Todos nós carregamos ausências dentro de nós. E o Senhor, Ele tem uma resposta para isso. Deus tem uma resposta para o nosso coração. E essa resposta se chama Jesus. A resposta de Deus, o único que pode suprir as nossas necessidades é Jesus. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Eu quero dizer para você, Jesus é suficiente. E muitas vezes eu ouvi sobre Jesus, mas algo dentro de mim não tinha sido ativado, uma chave não tinha virado. E um dia essa chave virou. E eu entendi, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais as marcas que você tem carregado durante os anos da sua vida, sua primeira infância, sua adolescência. Eu não sei, talvez até piores do que as minhas, mas Cristo é suficiente. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. A palavra diz em João 4,14. Diz assim, Jesus encontrou uma mulher. O contexto aqui dessa passagem. Jesus estava com seus discípulos e o início do texto, lá no capítulo 4, eu lembro até a pastora Isa já ministrou sobre isso, e o versículo 1 diz assim, era necessário passar por Samaria. E eu amo quando eu olho esse texto e eu me deparo com isso. Jesus falando, é necessário passar por Samaria. Que não era um lugar que os judeus passariam, que eles não fariam aquele trajeto. Mas Jesus carrega os discípulos, eles vão lá comprar o que comer, Jesus fica sozinho, e ele está ali num poço, onde as pessoas de Samaria vinham buscar água, e era sol de meio-dia, era meio-dia. Aqui é quente, não é quente? Vai sair, vai ficar lá esperando para pegar água do poço num sol de meio-dia. Jesus estava nesse lugar. E aí chega a mulher samaritana. Essa mulher que o nome dela nem é citado nessa passagem. Nós conhecemos ela como a mulher samaritana. Uma mulher que carregava uma história. Uma mulher que vinha de um contexto onde ela já havia tido alguns homens, que de fato não eram seus homens, né? Ela tinha uma vida promíscua. E por que no sol de meio-dia ela estava ali? Porque ela estava fugindo dos olhares de acusação da sociedade. O povo sabia quem era ela e sabia das práticas dela. Então, com certeza, as pessoas cochichavam quando ela passavam, com certeza as pessoas desviavam para não tocar nela, porque ela era considerada impura, porque ela era considerada, sabe, a rejeitada da sociedade, a rejeitada daquela cidade. E aí ela está ali, e Jesus está ali, ela chega para pegar água, e Jesus começa uma conversa com ela, e eu acho maravilhoso, porque a palavra nós até entendemos que é a primeira vez que Jesus fala para alguém, eu sou o Messias, eu sou a resposta, eu sou o prometido, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus está ali falando com ela de forma muito espiritual. Jesus ele está dando todas as chaves para aquela mulher. E no começo da conversa, ela está entendendo tudo de forma natural. E aí ele vai falando e vai dando revelações e ela vai falando de forma natural e não compreendendo no todo o que ele estava dizendo. E aí chega o versículo 14, quando ele diz, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus, ele está afirmando, eu sou a água viva. Lembra o que o Senhor falou para o povo, lá no livro de Jeremias? O povo me abandonou, eu, a água viva. E Jesus afirma isso para essa mulher, eu sou a água viva. Jesus disse isso para ela e algo aconteceu dentro daquela mulher. No meio daquela conversa onde Jesus estava trazendo tantas revelações, e ela ainda sem entender, e aí ela começa a falar, você é um profeta? E ela começa a falar sobre o tempo da adoração, e Jesus vai falando, e ele afirma, ei,
aquele que beber de mim, a água que eu tenho para oferecer, nunca mais você terá sede. Nunca mais você terá sede. E além de não ter mais sede, de você irá jorrar uma fonte de água viva. Além de nós sermos saciados, porque Cristo é suficiente, a partir de nós jorram águas vivas, até a eternidade. Por onde nós formos, nós carregaremos um Cristo que é suficiente e que pode alcançar todos e todas, e qualquer criatura, qualquer pessoa ao nosso redor. Aleluia. Jesus disse isso para ela, e lá no versículo 28 e 29 do capítulo 4, nós vemos a reação dela, que diz assim: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse... Vamos parar aí. Primeiro, ela deixou o seu cântaro, ela deixou o pote, a jarra que ela tinha levado para encher de água. A mulher voltou à cidade e disse ao povo... Quando essa mulher teve um encontro e a chave virou, e o espírito dela foi tocado pelo Espírito de Deus, e ela teve uma revelação de quem Jesus, quem era aquele homem falando com ela, todas as coisas, elas perderam o sentido, tudo se transformou dentro daquela mulher. A ponto de o propósito pelo qual ela tinha ido ali, que era buscar água, já não tinha mais valor. Ela não precisava mais daquela água. Ela deixa o seu cântaro e volta correndo para o povoado para falar para o povo. O mesmo povo que ela havia de todos os dias ali, muito certamente se escondendo, fugindo. Essa mulher vai para aquele lugar para ser exposta e para dizer para aquele povo, no versículo 29, venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é Cristo? Começa a jorrar água viva dessa mulher. E a palavra, quando a gente vê em diante, diz que Jesus ficou ali algum tempo pregando para aquele povo. Uma mulher que ia buscar água no sol de meio-dia. Uma mulher que estava fugindo dos olhares de acusação, dos comentários maldosos por causa da sua vida, que sim, era uma vida errada, era uma vida promíscua. Mas quando ela encontrou Jesus, todas as coisas foram mudadas. Houve uma revelação dos céus, e do interior dela começou a jorrar um rio de águas vivas. E ela volta para o povo de quem ela vinha fugindo, para dizer: eu encontrei aquele que é Cristo. Eu encontrei aquele que é a vida, aquele que dá a vida. E aquele povo recebe o próprio Senhor Jesus. E ali nós vemos o que o encontro pode fazer, o encontro com Jesus. Ele nos dá vida completa, vida plena, contentamento. Contentamento. Talvez você tenha caminhado com o Senhor há tantos anos. E eu sabendo de onde eu vim. E às vezes, para vocês que já me conhecem, já me acompanham, os jovens, né, que já me viram ministrar na RNL, talvez até aqui na Terça Profética, parece fácil. E muitas vezes, semana passada nós estávamos na supervisão, e eu falei isso, eu falei assim, eu sou tímida, e todo mundo começou a rir, tipo assim. E riram genuinamente. Gente, eu estou falando sério, eu sou tímida. E aí parece fácil, né, de subir aqui, dar os avisos, que algumas vezes eu já fiz. E aí, quando eu falo, eu fico extremamente nervosa. Eu fico assim, como diz a pastora Cibele, eu fico numa dor de parto para fazer essas coisas. E aí as pessoas falam, nossa, nem parece. Por quê? Vocês estão aqui, estão me vendo, estão vendo aquilo que Jesus já fez e tem feito. Mas sei eu de onde o Senhor me tirou. Sei eu quão comprometido estava o meu destino. Eu sou filha de um dependente químico. Eu sou filha de um homem que viveu o jugo das dores dos pais dele, e isso trouxe consequências muito sérias para dentro da nossa casa. Quando eu estava grávida da Melissa, que era a nossa primeira filha, eu não vou me recordar, mas eu lembro assim que eu já estava com um barrigão, bem grandão. E aí o meu pai foi preso. Por quê? Quando eles viveram, né, casados, os meus pais, e aí quando eu estava com os meus 15 anos, os meus pais se separaram. E eu não tinha Jesus ainda, eu tinha uma dor, uma rejeição, uma aversão ao meu pai, por conta de todas as situações. E ele era um pai razoavelmente presente. Um princípio que meu pai me ensinou de vê-lo fazer. Ele era trabalhador, mas ele tinha um vício, ele tinha uma dor, ele tinha um problema, ele tinha algo que era um jugo sobre ele era escravo disso. E aí, com 15 anos, eles se separaram, quando eu tinha 15 anos, e
né, nós ficamos com a minha mãe e o meu pai foi viver a vida dele. E hoje, olhando para trás, eu vejo como ele perdeu a razão de viver. Então, aquilo que já era ruim se tornou pior, muito pior. E meu pai foi se afundando muito mais nas drogas. E, assim, de você olhar para ele fisicamente e você ver o quão ele estava acabado. Porque o que o diabo faz é exatamente isso. E aí, por que ele foi preso? Porque ele vivia rodeado de péssimas companhias. Então, a casa dele se tornou um lugar onde os amigos iam para usar drogas. E um dia, um amigo foi, carregou alguma coisa lá que era roubada, e aí a polícia achou o negócio roubado na casa de quem? Do meu pai. E o meu pai foi preso. E eu lembro do Fábio, né, o meu esposo, e minha mãe me contando isso, e eu grávida, com a barrigona assim, e eu começar a orar. Eu já era convertida nessa... Foi meados de 2013, 2014, mais ou menos. E eu lembro de fazer essas orações. Senhor, encontra ele naquele lugar. Nós já tínhamos... eu já tinha, né? Vivido uma experiência com o Senhor de perdão, de reconciliação para com o meu pai. Então, ele ficou preso quase 1 ano. Quando ele saiu, nós demos todo o apoio. Ele ficou até na casa da minha mãe. E depois de um tempo, estou eu grávida, 2ª gestação. E, na verdade, eu não estava grávida. Eu tinha acabado de ter a Isadora. A Isadora tinha 2 meses. Nós estávamos, inclusive, num aniversário. Nós estávamos entre os líderes de jovens, num aniversário na casa do nosso líder. E eu lembro que foi uma semana que estava tendo muitos crimes em Cacoal. Muitos crimes. E aí, quando a gente chegou, nós estávamos sentados na mesa, e o nosso líder, ele trabalhava com essas coisas assim de jornalismo, de polícia. E eu lembro que ele falou assim, hoje, olhando para trás, né, por que eu gravei algumas coisas, né? Ele falou assim, nossa, ele estava mexendo no celular e ele disse, mataram mais um. Isso era uma segunda-feira. E vinham tendo muitos assassinatos. E eu até olhei para ele e falei assim, mais uma pessoa foi morta? Ele, sim. E aí a gente ficou ali, cantamos o parabéns, comemos, e dali a pouco, e eu vi hoje, né, olhando para trás, eu entendo, uma movimentação, os meninos começaram a ir lá para frente, começaram a sair, ficou só as meninas ali na cozinha, e a Isadora, eu tinha a Melissa, a Isadora é 1 ano e 5 meses de diferença, então a Isadora tinha 2 meses de nascida, e a Melissa pequenininha também, e aí veio uma das líderes, uma das amigas, falou assim, posso pegar a Isadora? Eu, pode. Pegou a Isadora, e aí vem o casal de líderes nosso e o Fábio. E eles falam assim, Gê, você pode vir aqui, por favor? E, gente, olha que coisa boa. A primeira coisa que eu pensei, quando eu vi eles vindo, eu pensei assim, gente, será que o Fábio me traiu e eles vão contar isso agora? A viagem, aleatória, um pensamento aleatório. Tinha motivo? Não tinha, mas foi a primeira coisa, os pensamentos intrusivos, foi a primeira coisa que eu pensei. E aí eles me chamaram lá para o quarto deles, e aí fecharam a porta, e eu sentei na cama, e eu fiquei, Jesus, o que esse menino fez? E aí, nosso líder falou, olha, aconteceu uma coisa com seu pai. E aí eu falei, bem rápido, eu falei assim, ele foi preso de novo? E aí ele falou, não. E quando ele falou não, eu já entendi. E aí eu falei assim, mataram ele? E ele falou, sim. E meu pai tinha sido assassinado no dia 7 de dezembro de 2015. Eram meados de 7 horas da noite. E eu lembro de poucas coisas nesse primeiro momento, de não saber o que eu estava sentindo. Não saber o que eu estava sentindo. Mas, ao mesmo tempo, um alívio. Porque eu sabia que ele sabia que as nossas dores, que as nossas questões de relacionamento de pai e filha haviam sido resolvidas. Eu tinha dentro de mim uma dor, porque eu acabei de receber a notícia que meu pai foi morto, mas, ao mesmo tempo, havia um alívio. Porque não tinha mais nada que separava-nos como pai e filha. Nós havíamos resolvido as nossas dores, as nossas dependências. Por quê? Porque um dia, aquele que é suficiente entrou na minha vida. E lembra a dor que eu disse para você? Quero chamar o louvor. Pode subir. A dor que eu falei que eu sentia, uma tristeza profunda, a ponto de desejar a morte. E, irmãos, foram muitas vezes. E, sabe, eu até comentei isso no Vida Abundante essa semana. Fazia muito tempo que eu nem lembrava dessa situação.
Eu nem lembrava que eu tinha esses sentimentos, que eu tinha esses pensamentos. E há poucos dias, há poucas semanas, o Senhor me lembrou isso. E eu lembro o Senhor me lembrou e eu senti a dor que eu sentia no sentido assim, como era dor mesmo, como era difícil aquilo que eu sentia. Como era algo que me consumia, um desejo de morrer, porque do que vale a vida? Eu sou inútil. Ninguém me ama, eu sou rejeitada. E havia um arrombo dentro de mim. Mas um dia eu encontrei aquele que era suficiente. Ele é suficiente. E Ele mudou as minhas emoções. E há 15 anos, eu nunca mais senti a mesma tristeza, a mesma dor. Nunca mais. O Senhor mudou. O Senhor, a fonte de águas vivas, Ele tem suprido as minhas emoções, Ele tem suprido a minha vida espiritual. Eu nunca mais senti o desejo de morte como quando eu tinha 15, 16 anos. O Senhor é suficiente. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. E é isso que Ele está falando para essa mulher samaritana, e é isso que a gente vê acontecer na vida dela, uma transformação. Toda vergonha é transformado, todo propósito é transformado. É uma bênção que eu tenho vivido hoje, glória a Deus por isso. Eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo o que o Senhor tem feito na minha vida. Mas eu sei de onde Ele me tirou, e quando a palavra diz a quem muito é perdoado, muito é amado, eu entendo numa veracidade esse versículo, essa passagem, porque eu sei da onde Jesus me tirou. E você sabe da onde o Senhor te tirou. E você sabe da onde o Senhor te tirou. Você sabe da onde o Senhor te tirou. Mas Deus está nos chamando para um tempo de alinhamento. Que não sejamos o povo que se esqueceu aonde Jesus tem que dar nas nossas vidas. Que não sejamos o povo que se esqueceu. E Ele não é um meio para as nossas conquistas. Eu não sou uma pessoa de muitas posses materiais, mas eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho tudo que é suficiente. Eu tenho Cristo, o Deus vivo, a fonte de água viva. Que não sejamos o povo que tem gastado as suas energias, o seu tempo cavando cisternas que vão rachar e que não reterão as águas. As nossas soluções humanas não são suficientes. Cristo é suficiente. Jesus é suficiente. E essa tristeza sumiu porque eu tive um encontro. Colossenses 1, 21 e o 22 diz assim: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Uau! O que Jesus fez por nós. E algumas semanas o pastor mandou a mensagem, né? E o Brito ministrando domingo passado, e eu concordando com ele. Ele falou assim, aí o pastor falou, né? Você pode levar a palavra? E aí você está num nível já de compromisso com Deus, de compromisso com a igreja que você serve, que você não tem mais como você falar que não. Ah, não vou não. Você fala assim, eu dei minha palavra, eu tenho que ir avante, eu tenho que obedecer. E aí quando o pastor me fez essa proposta, perguntou se eu poderia, eu falei que sim, rapidamente, mas dentro de mim eu estava, e agora, Jesus? E aí eu me lembrei desse devocional de Jeremias, que falava sobre um povo que tinha abandonado a fonte de água viva e vinha cavando as suas próprias cisternas. E eu fiquei meditando nisso, e eu fiquei orando a respeito disso, falando, Deus, né, me dá a palavra, Senhor, constrói essa palavra em mim. E a confirmação de que o Senhor queria que eu falasse nesse sentido foi domingo passado, de manhã, eu estava ali atrás com a Ju, e nós estávamos falando de um rapazinho, uma criancinha, que aí eu falei assim, Ju, maridos que estão vindo, quantos jovens que estão aqui, estão vindo sem os seus pais? Quantos pais que estão vindo, que estão em Cristo, numa jornada com Jesus, sem os seus filhos? Né? Isso é uma realidade. E aí eu falei para ela, é verdade, vinha de um lugar onde minha mãe era muito minha amiga, minha mãe me deixava sair, minha mãe sempre conversou muito comigo, sempre muito cuidadosa,
mas eu tinha uma liberdade. Como uma adolescente, eu tinha muita liberdade. Era a casa que as amigas queriam estar, porque minha mãe era muito legal. E aí, quando eu me converti, ninguém se converteu. Eu me converti. Minha mãe não se converteu, meu pai não se converteu, meu irmão não tinha se convertido. Eu era a única convertida naquele lugar. E eu me lembro de muitas vezes, antes de Jesus, ir para festas com 16 anos. E, assim, sem hora para voltar. Não tinha muitas... Tinha, né, um cuidado da minha mãe. Ela não foi uma má mãe, foi uma boa mãe. Mas sem sabedoria em Cristo. E aí, quando eu me converti, eu lembro assim, ó, de ter vigília até 1h da manhã. E ela não me deixar ir. Então eu me converti sozinha. E eu comecei a viver uma perseguição espiritual dentro de casa. E eu fiquei sozinha nesse lugar. Eu só tinha Jesus e os amigos da igreja para compartilhar, para pedir oração. Mas eu tinha o que era suficiente. Eu tinha Jesus. Eu tinha Jesus. E por causa de um Cristo suficiente que tinha me encontrado e que tinha estabelecido no meu coração uma verdade, eu permaneci. E aí a Ju falou assim, eu compartilhei isso. Eu sou a jovem que veio sozinha, né? Eu sou a jovem que os pais não se converteram. Eu não tinha muitos amigos. Eu me esforcei para fazer amizades na igreja, porque eu não tinha amigos convertidos. E aí a Ju falou assim, e olha onde você está hoje, né, Gê? E quando ela falou aquilo, eu já comecei a chorar, né, Ju? A Ju estava por aí. E eu comecei a chorar. E aí, na hora, eu entendi, essa é a palavra. Porque Jesus é suficiente. Eu não precisava da minha mãe aqui para permanecer no Senhor. Eu não precisava me casar para permanecer no Senhor. Eu não precisava ter filhos para permanecer no Senhor. Eu não precisava do meu pai para permanecer no Senhor. Eu tinha o que era suficiente. Eu tinha Cristo. E eu não tenho muitas posses materiais. Eu não tenho muitos títulos. Mas eu tenho o que é suficiente. Eu tenho Cristo. E quando a Ju falou, e olha onde você está hoje, é nesse lugar. Eu permaneci 15 anos. Eu vivi uma das fases mais difíceis. Eu vivi a minha adolescência no Senhor. Eu vivi a perda do meu pai da forma mais trágica no Senhor. Eu não me esqueci que eu tinha tido um encontro com aquele que é suficiente. Igreja, não se esqueça. Não se esqueça. Não se esqueça. Você teve um encontro com aquele que é suficiente. Ele é suficiente. E a palavra diz no versículo 23 de Colossenses 1. Ele está falando que o Senhor nos deu um caminho. Volta o 22, por favor. Ali no final ele fala assim, ó. Para apresentá-los diante dele, diante de Deus, inculpáveis, santos e livres de qualquer acusação. Aí o 23. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Ele está dizendo que o Senhor Jesus fez algo por nós para nos apresentar diante de Deus, santos, inculpáveis, sem qualquer acusação. Mas, para isso, nós precisamos continuar alicerçados e firmes na nossa fé, sem nos afastarmos do Evangelho, sem nos afastarmos da fonte de água viva. Ele é a fonte de água viva. Você pode ficar de pé? O Senhor nos encontra. O Senhor te encontrou. Eu não sei se faz muito tempo, se faz pouco tempo. Eu não sei se talvez você ainda nem teria condição de dizer, eu tive um encontro genuíno com Jesus. Mas sem dúvida nenhuma, se você está aqui nessa manhã, se você está aqui nesse lugar, é porque sim, o Deus Criador de todas as coisas, soberano, poderoso, Ele tem te chamado pelo nome. Ele tem olhado para você, Ele tem preparado. É necessário passar por Samaria. É necessário que você tenha um encontro com o Senhor. E talvez você já o encontrou, mas diante de uma exposição dessa vida, toda a correria, toda a demanda, há uma ideia de que o que você está vivendo não é suficiente. Você precisa de mais. E você talvez tenha gastado tempo, tenha gastado energia cavando cisternas próprias. Mas o que a palavra está dizendo, as suas cisternas estão rachadas, não vão reter as águas. Só há um lugar. Só há um lugar. Jesus é suficiente. Ele é a água viva. Ele é a água viva. Ele é a água viva. Irmãos, eu quero que você abaixe sua cabeça agora.
Se há em você uma realidade, um convencimento do Espírito Santo de que sim, você tem cavado cisternas com as suas próprias mãos, de que você tem corrido e não será suficiente. Não vai ser suficiente. Você vai continuar gastando tempo, você vai continuar gastando energia, você vai continuar comprometendo os planos de Deus para a sua vida. Você vai continuar comprometendo a sua família que está aqui. Se você é essa pessoa, eu quero te convidar, faça uma oração. Faça uma oração. Peça perdão, uma oração de arrependimento. Senhor, assim como aquele povo que vinha se tornando um povo idólatra, um povo independente, um povo desobediente, e o Senhor claramente disse através da boca de um profeta: vocês abandonaram a mim, a água viva, a fonte de água viva, e além de me abandonar, vocês têm buscado na força do próprio braço as suas próprias respostas. Vocês têm cavado cisternas que nesse lugar agora nós oramos. Oh, Espírito Santo, que a igreja seja convencida. Nós não queremos estar nesse lugar. Nós não queremos ser o povo que vem na igreja, que está em célula, que está envolvido com as coisas da igreja, mas que não está vivendo a fonte de água viva. Nós não queremos ser um povo que está envolvido com as coisas do Senhor, mas o nosso coração está longe, está afastado. Oh Deus, nos perdoa do pecado de rejeitarmos ao Senhor. Nos perdoa. Oh Jesus, nos perdoa do pecado de rejeitarmos a Tua obra santa naquela cruz. Espírito Santo, nos convence. Senhor, muda a nossa mentalidade. Nós não precisamos de mais nada se nós temos Cristo. Não há nada que nós precisamos se nós temos Cristo. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Ele é a resposta das suas dores. Ele é a cura. Ele é aquele que pode te libertar de toda e qualquer prisão. Cristo é suficiente, igreja. Nós não precisamos gastar as nossas energias cavando outros poços. Nós temos a fonte de água viva. Oh, Espírito Santo, gera arrependimento em nós. Senhor, eu oro agora, arrependimento genuíno. Deus, nós não queremos voltar para esse lugar. Que nós não voltemos para esse lugar onde o Senhor não é o centro de todas as coisas. Nós não queremos ser os que estão usando Jesus para conquistar os seus próprios sonhos. Mas nós queremos ser aqueles que estão submetidos em Cristo. Submetidos à soberania, submetidos à supremacia do Cristo, do Criador de todas as coisas. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Tudo é perda se não tenho a Ti. Tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Tua presença nada importa. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? O que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Eu quero fazer uma oração nessa manhã. Se você está aqui de alguma forma, uma chave foi virada dentro de você.
você. Talvez você já é alguém que ama Jesus, mas uma chave foi virada. Talvez você ainda não desfrutou de níveis profundos no Senhor, mas uma chave foi virada. Quero te convidar a vir até aqui na frente. Nós vamos fazer essa oração. Eu sou essa pessoa, eu sou essa pessoa. Eu quero reafirmar minha aliança com Deus. Eu quero reafirmar que a minha vida está nas mãos do Senhor, que Ele é suficiente. Ele não precisa me dar nada, Ele não precisa me dar nada para que eu continue nessa caminhada. Se você é essa pessoa, eu quero te convidar, vem até aqui. O Senhor não precisa me dar nada, Ele é suficiente. E ainda que Ele me dê, ainda que Ele responda todas as minhas orações, nada disso vai tomar o lugar dele. Nada disso vai tomar o lugar do Senhor, porque